Boa noite. Boa noite. Um crime chocante. Casal é suspeito de assassinar o zelador do prédio onde morava. Eles foram detidos. O corpo foi esquartejado e colocado dentro de uma mala. Após fechar a Avenida Paulista, grupo de sem-teto invade a sede da CDHU. Copa do Mundo, o presidente Dilma Rousseff levanta a taça do Mundial e diz que o país está pronto para o evento. Uma reportagem especial mostra como vivem os haitianos que tentam uma nova vida aqui em São Paulo. Após protesto que fechou a Avenida Paulista, grupo de manifestantes invade a sede da CDHU no centro de São Paulo. A manifestação de moradores de um terreno invadido no Grajaú, no extremo da zona sul de São Paulo, percorreu as ruas da região central da cidade. Parou o trânsito da Avenida Paulista, da Rua da Consolação. Frente à prefeitura, eles fizeram muito barulho. Nas ruas do centro começou uma correria. Alguns comerciantes da Rua São Bento até baixaram as portas. De lá, os manifestantes seguiram até a Rua Boa Vista e entraram no prédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, onde também fica a Secretaria Estadual da Habitação. Os seguranças e policiais militares que estavam na porta não impediram a entrada dos manifestantes. Dentro do prédio, eles subiram pelas escadas até a ouvidoria. O objetivo? Chamar a atenção do presidente da CDHU. Nós estamos lá há 8 meses, depois de 5 despejos no terreno da prefeitura, que era no Itajaí. E aí nós temos negociado sempre com o CDHU a possibilidade de construir nossas moradias naquele terreno que está ocioso há 14 anos ou um outro. E eles vêm sempre fazendo reuniões e nada. Mas prometeram que não iriam executar nenhum despejo antes do fim do ano. Quinta-feira nós recebemos uma intimação pedindo para sair pacificamente em 5 dias que vence amanhã. As famílias vieram aqui para o prédio da CDHU preparadas para ficar caso não haja uma negociação. E aqui eles trouxeram, inclusive, um fogão, botijão de gás, aqui ó, e muita comida. Isso. Porque a gente estamos na rua, a gente não sabe qual vai ser o nosso resultado aqui para frente. Então a gente, eu sempre fogão, botijão, estamos criança aqui, entendeu? Então, para nosso objetivo é sair com algum resultado daqui. Enquanto não tiver, não saímos daqui. A assessoria de imprensa da CDHU informou que o terreno que estas famílias invadiram no Jardim Varginha, no Grajaú, é uma área de interesse social e que já há um projeto para a construção de 517 unidades habitacionais para famílias que estão em área de mananciais. Por isso, a CDHU entrou na justiça com um pedido de reintegração de posse. Segundo os manifestantes, 800 famílias já estão vivendo no terreno e já começaram a construir suas casas. De acordo com o movimento, a reintegração de posse teria sido adiada em 180 dias e a CDHU teria oferecido para ajudar a procurar um novo terreno para essas pessoas. Ainda segundo o movimento, cada família receberia uma ajuda de R$20 mil do programa Casa Paulistana. As informações não foram confirmadas pela CDHU. O Jornal da Gazeta, edição das 10, vai mostrar hoje como está a vida de 2 haitianos que chegaram ao Brasil há mais de um ano. Eles falam sobre as dificuldades enfrentadas e a expectativa de trazer a família e construir uma nova vida aqui. Naná tem 30 anos, 2 filhos, um de 2 e um de 7 anos, que deixou com o marido no Haiti. Ela teve a chance de vir para o Brasil há um ano e a sorte de logo conseguir emprego. Naná fala 6 idiomas e hoje trabalha na limpeza do metrô de São Paulo durante a madrugada. Eu vou ficar 3 anos, depois de 3 anos eu vou lá fazer tudo que eu queria terminou. E depois eu vou entrar de novo, porque sou uma mulher de guerra. Toda essa garra rendeu verba para mandar para a família no país de origem e para trazer uma das 2 irmãs para o Brasil. A casa alugada na Liberdade está ficando pequena, porque o próximo a chegar em junho será o marido. Bem a tempo de curtir a Copa do Mundo com ela. Agora sou brasileira puro. E eu quero o Brasil ganhar para vida nós melhor, porque
Agora, aqui no Brasil, esse é um partido da Haiti e Brasil. Este ano, a avalanche de haitianos que chegaram a São Paulo causou transtornos nas entidades que acolhem imigrantes. Paróquias no Tucuruvi, na Zona Norte, e no Glicério, na região central, tiveram de contar com doações de roupas e alimentos para acolher tantos refugiados. E o governo criou um plano emergencial para a emissão de carteiras de trabalho na capital. Só nos primeiros 5 meses deste ano, cerca de 780 haitianos passaram pela Missão Paz no centro da cidade. Destes, 662 já conseguiram empregos com carteira assinada, a maioria nos segmentos de alimentação, limpeza e na construção civil. Caso de Geonel, que está no Brasil há 3 anos. Se no Haiti não pôde nem terminar os estudos e nem trabalhar, aqui já conseguiu fazer um curso de pedreiro no Senai, emprego de auxiliar numa empreiteira e até se casar. Para mim mais difícil, eu não falo português, fala ninguém entende, também o pessoal falar eu não entendo também, fica preocupado. Só aprendo português na rua, entendeu? Os pessoal que fala, porque para mim não sei se eu falar bem, mas eu falo um pouquinho. Geonel também é mais Brasil na Copa do Mundo. Vai torcer pela seleção e por um salário maior do que R$ 800 para poder criar a filhinha de 1 mês aqui no país. Afinal... Minha mulher também fala pra mim, você é brasileiro? Tá ficando Brasil, Brasil, Brasil. Eu falo, sim, agora eu sou brasileiro. Brasil é nós, entendeu? No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho considera a greve dos motoristas de ônibus ilegal e abusiva. A decisão determina o pagamento de multa de R$ 50 mil para cada um dos 4 dias de paralisação. Também haverá desconto nas folhas de pagamento dos funcionários pelos períodos não trabalhados. A defesa do sindicato da categoria afirma que a greve, que visava aumento salarial, foi conduzida por pessoas sem ligação com a entidade e disse que vai recorrer. Outra assembleia dos rodoviários deve acontecer na quinta-feira. E terminou sem acordo a reunião entre funcionários do metrô de São Paulo. O encontro de conciliação aconteceu hoje à tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Na reunião, os metroviários reduziram a exigência de reajuste salarial de 35% para 16,5%. O metrô oferece 7,8% de reajuste. A categoria aprovou uma greve que pode acontecer na quinta-feira desta semana. A semana começou ensolarada, mas gelada. Para os próximos dias, não há expectativa de chuva. O sol deve brilhar forte, mas as temperaturas vão cair em todo o estado. Nessa madrugada, os meteorologistas alertam para o frio aqui na capital. A temperatura mínima deve ficar entre 8 e 10 graus ao amanhecer. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã em todo o estado de São Paulo. Uma grande massa de ar polar ganha força aqui no estado de São Paulo e a previsão é de frio para esta terça-feira em todas as regiões. O tempo fica ensolarado, não há expectativa de chuva, mas as temperaturas caem consideravelmente. Durante o dia elas até ficam agradáveis, mas à noite esfria para valer. Nessa madrugada, mínima de apenas 8 graus em Presidente Prudente e também em Presidente Bernardes. Durante a tarde, não faz mais que 20 graus na região de Franca e de Araraquara. No litoral, apesar do tempo firme, os termômetros não passam da marca dos 18 graus amanhã. E a expectativa é de que a capital paulista registre um novo recorde de frio nessa madrugada. A cidade deve amanhecer com apenas 10 graus. Durante a tarde, máxima de 18. Na quarta, mínima de 11 e máxima de 22. Já na quinta-feira, esquenta um pouquinho e a máxima prevista é de 25 graus, ainda com tempo firme. Pesquisa Datafolha mostra que a poluição é o maior problema ambiental do país na visão dos paulistanos. A poluição aparece em primeiro lugar, com 32% das respostas. Depois vem a destruição das florestas, com 19%. A pesquisa também mostra que 53% dos entrevistados acham que o país precisa de mais leis de proteção ao meio ambiente. Outras 2 ideias foram recorrentes: a necessidade de preservar recursos naturais e a importância da reciclagem. A pesquisa foi realizada nos dias 21 e 22 de maio, aqui na capital paulista. O programa Hora do Voto recebe hoje o diretor do Datafolha, Mauro Paulino.
Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Mauro Paulino fala sobre as principais tendências do eleitorado. Uma demanda mais geral dessa eleição é o desejo de mudança. Nesse momento, boa parte desses eleitores que querem mudança enxergam na própria Dilma ou no Lula o melhor vetor de mudança. Ele aponta um fatiamento que se reproduz a cada eleição. Existe também um segmento de cerca de 1/3 da população que é muito fiel aos governos petistas. E 1/3 não vota no PT de jeito nenhum. E tem 1/3 que fica de eleição em eleição mudando do PT para quem se posiciona como oposição ao PT. Nas últimas eleições, sempre o PSDB. Mauro Paulino relativiza os efeitos da Copa do Mundo sobre as eleições. O Brasil já ganhou Copa do Mundo e o governo perdeu a eleição e vice-versa. Existem 3 aspectos aí. A organização pelo Brasil da Copa do Mundo, as manifestações possíveis que podem ocorrer e que aparentemente devem ocorrer, e o próprio desempenho da seleção em campo. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Deputado estadual Luiz Moura é suspenso do PT por 60 dias e não poderá concorrer às eleições deste ano. O parlamentar teve seus direitos partidários suspensos hoje pela executiva estadual do Partido dos Trabalhadores. Com isso, seu nome vai ficar de fora da lista de candidatos à Assembleia Legislativa de São Paulo, que será aprovada em convenção estadual do PT neste mês. Durante os 60 dias de suspensão, a legenda também vai instaurar um processo disciplinar para investigar as denúncias contra Luiz Moura, o que pode resultar na sua expulsão do partido. Segundo a Polícia Civil, o deputado estadual participou de uma reunião na cooperativa de transportes da qual faz parte, em março, com pelo menos 13 integrantes da facção criminosa PCC. Na semana passada, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, ele negou o envolvimento com o crime organizado. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O PT suspendeu o deputado estadual Luiz Moura por 60 dias. O deputado participou de reunião onde estavam 13 integrantes do PCC. Reunião essa na Transcooper, cooperativa da qual Luiz Moura é parte. Em documento da Justiça em 2005, Moura se dizia pobre. 5 anos depois, declarou patrimônio de 5 milhões de reais. Ele agora nega ter esse patrimônio. Segundo a Folha de São Paulo, Gilmar Tato, secretário de Transportes da Prefeitura da capital, doou mais de 200 mil à campanha de Moura em 2010. Em entrevista à revista Carta Capital, Lula diz: o PT erra quando usa as mesmas práticas dos demais. O ex-presidente repete isso há anos. Faça-se a pergunta: que providência efetiva o PT tomou nesses anos para não repetir erros dos demais partidos? O caso Luiz Moura é ótima oportunidade para agir às claras e de maneira profunda e ampla. Com frequência, petistas buscam jornalistas e murmuram acerca de uma tal Tatolândia. Despejam boatos e pedem para não serem citados. Está na hora do PT decidir. Ou isso é apenas fogo amigo, fruto da guerra interna, ou esclareçam a essência dos boatos, ou fatos. Se não o fazem, permitirão ao PSDB livrar-se da responsabilidade de, por inação do Estado, o PCC ter se tornado o que é, como buscam fazer em relação à falta d'água. Há 2 anos, o então secretário de Segurança de Alckmin, Ferreira Pinto, dizia que o PCC era pouco mais que uma lenda. O PSDB está no poder em São Paulo há 2 décadas. O PCC se tornou o que é exatamente durante os 20 anos de governos do PSDB. Ou o PT age e desventra questões das suas ilhas de poder, sejam boatos ou fatos, ou daqui a pouco terá até o PCC jogado na sua conta e nas suas costas. Boa noite. STJ decide que a ação contra Robson Marinho continuará na Justiça Comum. A defesa do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado queria que ele fosse julgado pelo STJ, alegando que Marinho teria foro privilegiado. A informação foi divulgada agora há pouco no site do jornal Folha de São Paulo.
Marinho é investigado sob suspeita de ter recebido propina da Alstom para que a multinacional francesa conquistasse um contrato da Eletropaulo e da empresa paulista de transmissão de energia, fechado em 1998. Marinho, que foi chefe da Casa Civil do governo de Mário Covas, e a Alstom negam as acusações. Plano de trabalho da CPI da Petrobras deve ser votado amanhã. O relator da comissão, o petista Marco Maia, apresentou uma proposta de plano de trabalho que prevê como prioridade as convocações do doleiro Alberto Youssef e dos ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Youssef e Paulo Roberto foram presos pela Polícia Federal em março por suspeita de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de 10 bilhões de reais. O ex-diretor da estatal foi solto, mas o doleiro continua preso. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Cerveró, foi o autor do parecer que baseou a decisão do Conselho de Administração da estatal para a compra da refinaria de Pasadena. A transação é investigada por suspeita de superfaturamento. Copa do Mundo. Dilma Rousseff recebe a taça do Mundial das mãos do presidente da FIFA. Durante discurso no Palácio do Planalto, a presidente disse que os estádios e aeroportos estão prontos para receber os turistas brasileiros e estrangeiros e que haverá segurança para os visitantes. Dilma também comentou sobre a expectativa dos brasileiros para o Mundial. Supersticiosa, a presidente chegou a bater na madeira para isolar o azar. Para nós brasileiros é impossível deixar de sonhar que esta seleção a levantar a taça seja a seleção brasileira. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o capitão do Penta, Cafu, e a presidente levantaram a taça ao lado do presidente da FIFA, Joseph Blatter, e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Depois de ajudar a presidente a levantar a taça, Cafu repetiu a superstição de Dilma e também bateu 3 vezes na madeira. Desde setembro do ano passado, o troféu percorreu 89 países antes de chegar ao Brasil em abril. Feita de 6 quilos de ouro maciço e pedras semi-preciosas, a taça só pode ser tocada por campeões mundiais e chefes de Estado. O presidente da FIFA disse que o evento será uma oportunidade para promover o país e também combater o racismo e a discriminação. O futebol seja uma forma de unir pessoas. Como símbolo de paz e com o desirado do Papa Francisco, bombas voaram de Arena de São Paulo, logo antes do pontapé inicial do jogo de abertura. Símbolo, grande símbolo. E a partir desta quarta-feira, a FIFA vai colocar à venda cerca de 180 mil ingressos para a Copa. Haverá entradas para todas as 64 partidas do torneio, incluindo para o jogo de abertura no Itaquerão e a final no Maracanã. De acordo com a entidade máxima do futebol, grande parte dos ingressos estava embargada, à espera da conclusão das arenas, principalmente a do Corinthians. Também na quarta, o Itaquerão deverá receber os laudos de liberação para os Jogos do Mundial. Esse é o último lote de bilhetes, hein? E só será possível comprá-los no site fifa.com. Fim do mistério. Polícia prende o homem que confessou ter matado o zelador Gesi Lopes de Souza, que desapareceu na sexta-feira dentro do prédio onde trabalhava, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. O publicitário Eduardo Tadeu Pinto Martins e sua mulher, a advogada Ieda da Silva Martins, tiveram a prisão temporária decretada agora à noite. Segundo a polícia, o publicitário de 47 anos de idade confessou ter assassinado o zelador Gesi de Souza na própria sexta-feira. Eduardo Martins foi preso na casa de veraneio do pai em Praia Grande, na Baixada Santista, onde, de acordo com o depoimento dele, esquartejou e ainda tentava queimar o corpo do zelador. Ele falou o seguinte, que na sexta-feira, por volta das 4 da tarde, ele teve uma discussão com a vítima, que é o zelador, e em razão disso eles entraram em luta corporal. No apartamento dele? No apartamento, na porta do apartamento. Em razão disso, a vítima bateu a cabeça no batente da porta e faleceu, segundo ele falou.
Ele recolheu o corpo, limpou o local e colocou a vítima dentro de uma mala. No sábado, ele foi para a Baixada Santista. No domingo, ele passou a cortar o corpo da vítima com serrote. E hoje ele passou a queimar. Gesi Lopes de Souza, de 63 anos, era zelador de um prédio de 22 andares que tem 16 câmeras de segurança. As últimas imagens feitas pelo circuito foram às 3h15 da tarde, quando ele estava no elevador, levando as cartas para serem entregues aos moradores. Ele desce em um dos andares e, depois disso, não retorna mais. A família do zelador desconfiou do publicitário, que há anos brigava com Gesi por causa da vaga na garagem e também acusava o funcionário de furtar o jornal da sua porta. Ninguém esperava, né? A gente sabia que ele não gostava, mas acho que ninguém esperava que isso pudesse acontecer em um ambiente particular. Um crime bárbaro e que a gente estava relutante para não acreditar, mas lamentavelmente é o que aconteceu. A polícia considera o caso esclarecido, mas ainda quer entender alguns pontos. Por exemplo, se o crime foi premeditado ou se o pai e principalmente a esposa do publicitário sabiam do assassinato do zelador e participaram como cúmplices. São essas as dúvidas que a polícia vai investigar a partir de agora. A advogada Ieda Martins, de 42 anos, se apresentou à polícia e foi ouvida separadamente. Ela nega, nesse momento ela nega. Nós temos algumas imagens que já foram veiculadas pelas diversas emissoras, que dão conta da participação dela juntamente com o autor próximo à mala, mas o que nos interessa é se ela tinha ou não ciência que havia um corpo dentro da mala. A seguir, tempestade de areia no Irã. Fenômeno raro no país deixa 4 mortos e pelo menos 30 feridos. Na Espanha, grupo vai às ruas pedir o fim da monarquia. Mais cedo, o rei Juan Carlos abdicou do trono. Chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, anunciou hoje a abdicação em favor do filho do rei, o príncipe das Astúrias, Felipe de Bourbon, de 46 anos. Em discurso à nação, Juan Carlos, de 76 anos, afirmou que decidiu abdicar do trono para que possa abrir uma nova etapa de esperança final, na qual se combinem a experiência adquirida e o impulso de uma nova geração. O rei da Espanha chegou ao trono em novembro de 1975, após a morte do ditador Francisco Franco. O monarca, muito popular, viu sua aceitação cair entre os espanhóis nos últimos anos, após uma série de escândalos, inclusive de corrupção. No Irã, tempestade de areia deixa 4 pessoas mortas e pelo menos 30 feridas. A capital, Teherã, foi atingida por ventos de mais de 100 km por hora. De acordo com a mídia local, o fenômeno é raro na região. Mais de 50 mil casas ficaram sem energia elétrica, árvores foram arrancadas e, por causa da pouca visibilidade, diversos acidentes de trânsito foram registrados. Aviões que sobrevoariam o local também tiveram as rotas alteradas. As mortes foram causadas por queda de objetos levados pela ventania. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite, uma ótima semana para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista Mauro Paulino, diretor do Datafolha em Hora do Voto. Assista agora Todo Seu e logo após, Hora do Voto.